A cerimônia, a liturgia do Domingo de Ramos, na forma extraordinária, na forma tradicional, ela contém duas partes. A primeira é uma liturgia mais alegre, onde se proclama Jesus Cristo como Rei. O padre usa as vestes vermelhas, há a bênção dos ramos, há uma acolhida de Jesus Rei e uma proclamação desse seu reinado sobre nós. Depois da procissão, nós entramos na igreja, que agora já representa Jerusalém, só que a Jerusalém da quinta e sexta-feira santas. A cerimônia já é mais triste, mais recolhida. Os paramentos vermelhos são trocados pelos rostos, exatamente para nos fazer fechar um pouquinho os olhos e contemplar a Jesus na sua paixão, na sua morte. Por isso se lê a paixão de Cristo nesse dia. Mas vamos ao começo. Jesus se deixa aclamar como rei. É interessante nós raciocinarmos por que naquele dia ele se deixou aclamar como rei. Se quando ele fazia os milagres, ele dizia que ficassem calados, que não proclamassem. Se quando ele multiplicou os pães e quiseram aclamá-lo rei, coroá-lo rei, não só aclamá-lo, ele foge. Mas agora ele deixa que o povo grite: Rei de Israel, bendito que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi, ao rei. Por que isso? Porque Jesus, naquele momento, já tinha chegado a sua hora, a hora de implantar esse reino no mundo. É claro que o reino de Deus começa desde a criação, o governo de Deus sobre todas as coisas, mas agora Cristo vai implantar esse reino aqui na terra, no coração dos homens. O reino que tinha sido perseguido, estava sendo perseguido pelo demônio, que tinha arrastado toda a humanidade ao pecado. Agora chegou a hora da salvação, de Deus expressar a sua misericórdia, e isso seria com a paixão e morte do seu Filho Jesus. Mas como é esse reino de Cristo? Primeiro, é um reino universal. Ele é rei de todas as coisas e de todos os homens. A salvação vem por Jesus. São Paulo nos disse hoje na epístola que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Ele é o Salvador. Não existe outro nome ou outro Salvador do ser humano a não ser Jesus Cristo. E é isso que nós cristãos proclamamos. Apesar dos homens estarem tão divididos, nós queremos Jesus, porque sabemos que Ele é o Salvador. E Ele quer que todos os homens se salvem. Por isso Ele deu o mandato missionário antes de subir ao céu: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregai a boa nova da salvação. E prometeu: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E São Paulo, cheio desse ardor evangélico, ele diz: eu prego a Jesus, e prego a Jesus crucificado. É essa a missão da igreja: pregar a Jesus crucificado e depois ressuscitado, e levar Jesus a todo mundo, a todos os corações. Os judeus esperavam um reino temporal. Alguns queriam um rei que viesse libertá-los do poder romano. Um reino político, um rei político. Como Jesus fosse esse libertador temporal, um libertador material. Não era esse tipo de reino que Cristo vinha implantar. Outros queriam um reino também temporal, o reino de Davi, ou seja, restaurar o reino no seu esplendor, como foi nos tempos de Davi e Salomão. Por isso nós vemos ali Jesus ouvindo: Rei de Israel, hosana ao filho de Davi.
Mas também não foi esse reino que Cristo veio implantar, um reino com a soberania dos judeus, mas vai muito além, porque esse reino não é só para os judeus, é para todos os homens, para todos nós. Por isso ele disse: quando eu for elevado à cruz, eu atrairei todos a mim. Mas como ele funda esse reino, do ponto de vista, como ele veio fazer, o reino do Pai, que já existia, mas que agora vai ter um impulso, ou digamos, vai ser implantado de modo pleno. Ele, com o poder de rei, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Esse reino tem que passar necessariamente pela cruz. Aquela era a sua hora. Por isso, ao entrar em Jerusalém montado no lombo do jumento, manso, Jesus, ele não manda que se calem. Pelo contrário, os judeus diziam a Jesus: não veio o que essas crianças estão dizendo, estão gritando, que és rei? E Jesus apenas disse para eles: se elas calarem, as pedras gritarão. E aí nós entendemos com os santos padres que viram uma profecia de Jesus. Eles calarem, os filhos dos hebreus, que na maioria se calou diante de Jesus, não o aceitando, mas as pedras que aí representam os gentios, os não-judeus, que somos nós, as pedras gritarão. De modo que Cristo, no seu plano de amor, quer estender esse reino a todos. Mas esse reino tem que passar pela cruz. E nós vemos nas narrativas evangélicas que o povo levava nas mãos palmas e oliveiras, ramos de oliveiras. Isso tem um significado muito, muito interessante. Aí vou também com os santos padres, que nos mostram que as palmas representam a vitória. Mas a vitória que vem com a oliveira, que representa o sofrimento. Aí lembra lá do fruto das oliveiras, que para se fazer o azeite é preciso ser massacrado, e era massacrado por uma pedra de moinho, e depois dali se fazia o azeite. Assim também, e Jesus vai dizer isso na mesma ocasião, acontece com o grão de trigo, que se ele não morre, ele não pode produzir frutos. Assim conosco, se queremos realmente a vitória de Cristo, nós temos que passar pela cruz como ele passou. De modo que a vitória dele veio pela cruz. Eu, quando for elevado na cruz, atrairei todos a mim, porque é na cruz que está a vitória. A cruz, que era sinal de maldição, de derrota, tornou-se sinal de vitória e de salvação. Então, o caminho da vitória é o caminho da cruz. O caminho da palma é o caminho do ramo de oliveira. E a verdadeira paz, que também é simbolizada pelo ramo de oliveira, é essa paz que Cristo vem trazer entre Deus e os homens, para que haja entre os homens. Essa paz vem necessariamente pela cruz. Por isso Cristo disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não vos dou como o mundo vou lá dar. Porque a paz de Cristo vem pela cruz. O sofrimento dele, e com sua cruz ele vence a morte. A morte não tem nenhum poder sobre ele e também sobre nós, se estamos com ele, se ressuscitamos com ele para uma nova vida. Um poder sobre o pecado, porque ele em si toma sobre si os nossos pecados e se imola como um cordeiro para a nossa salvação. E também vence o demônio.
da serpente antiga, como vai dizer o Apocalipse, que ali é esmagado pelo calcanhar da mulher, que é Jesus Cristo. Esmaga a cabeça da serpente, evidentemente nessa ligação íntima que há entre Jesus e Maria. Então Maria esmaga a cabeça da serpente já em previsão dos sofrimentos de Cristo, porque na realidade ele que esmaga como calcanhar dela, né? A vitória é dele com ela. Ele que se torna um novo Adão e ela a nova Eva, começando aí uma nova humanidade dos resgatados pelo sangue de Jesus. De modo que, se nós queremos realmente a santificação de nossas almas e queremos até a nossa salvação, nós temos que passar pela cruz. E esse reino de Cristo, que é o reino de cruz, ele começa dentro de nós mesmos. E é o próprio Jesus Cristo que nos diz isso. O reino está em vós, ou em vós. Ou seja, está dentro de vós. Então, primeiro ele tem que estar em nós. Aqui não estou falando de um reino espiritual apenas, que começa sendo espiritual e que tem as suas consequências no mundo externo, no mundo social, mas a implantação do reino de nosso Senhor tem que começar dentro de cada um de nós. E toda obra de evangelização que quer realmente seguir o caminho de Cristo deve ser uma obra de evangelização que leve a implantar o reino no coração do homem, para que depois ele vá e se expresse externamente quando cada homem submete a sua própria realidade e as próprias instituições ao doce reinado de Cristo. Começa dentro de nós. Por isso nós vamos ouvir o Papa São João Paulo II, quando começa o terceiro milênio, dizendo que o fim de toda a ação pastoral é a santidade dos filhos de Deus. Tudo que nós fazemos na igreja, todo movimento, toda associação, todo trabalho, só tem um fim, que é nós sermos santos. Senão não tem sentido. Isso nós tiramos do próprio Jesus Cristo, que nos diz: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. A nossa vocação primeira é a vocação à santidade. Sede santos, porque eu sou santo, diz o próprio Deus, já no Antigo Testamento. E agora, num sentido muito maior, porque agora nós somos filhos. Sede santos, porque eu sou santo. E o nosso empenho como cristãos, como católicos, que temos a plenitude da revelação e a plenitude dos meios de salvação e de santificação, nós temos um compromisso com Cristo e com a igreja de sermos santos. A igreja sempre teve crises e foram inúmeras as tormentas, tempestades, mas nas grandes crises da igreja, sempre Deus suscitou almas santas. E foram os santos que reformaram o mundo e que reformaram a igreja. Por isso todo o nosso trabalho pastoral hoje, mais do que nunca, seja como Papa, seja como Bispo, seja como sacerdote, deve ser levar as almas à santificação. Mas como vai essa santificação? Aí voltamos ao Evangelho e vamos ver que a santificação passa necessariamente pela cruz. Pela cruz. Ouvimos o Cristo dizer: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por causa de mim, salvá-la-á, ou ganhará para a vida eterna. Essa frase nos chama a atenção. Perder a vida aqui significa perder a vida temporal? Também, em certo sentido. Mas significa mais ainda
entregar-se a nosso Senhor para fazer da sua vida a vida dele. Consagrar-se a nosso Senhor inteiramente, cada um na vocação a que foi chamado, seja na vida consagrada, seja na vida matrimonial, não importa. O que importa é que cada um viva a cada dia, não como um projeto, não como algo no ar, abstrato, mas já agora, hoje, fazer tudo por amor a nosso Senhor. Entregar-se totalmente a Ele. Essa consagração de fazer tudo por amor é o segredo da santidade. Quem perder a sua vida, ganhará. E esse perder a vida exige de nós o sacrifício. Todos nós somos pecadores, sabemos disso. E muitos pecados nossos, sobretudo aqueles pecados recorrentes, são frutos dos nossos defeitos. E quem não os tem? Cada um tem. E se queremos realmente a santificação, nós temos que ir não só ao pecado, nós temos que ir ao defeito dominante. E procurar reconhecê-lo e ver que ele vai se manifestando através de atitudes, de palavras, de omissões, não importa. Importa que o defeito está lá. Você foi ao confessionário, foi perdoado, o padre se absolveu em nome de Deus, foi perdoado aquele pecado. Mas se você volta e não está disposto a lutar contra o próprio defeito, você não vai ser santo. Não vai. Então é preciso ter essa disposição e essa generosidade para lutar contra o próprio defeito. Como? Fazendo a virtude oposta àquele defeito. Como é difícil, por exemplo, ser humilde. Como é difícil. Como é difícil reconhecer-se pequeno. Como é difícil não ser arrogante diante de certas situações ou pessoas. Como é difícil enfrentar o drama da luta pela castidade, sobretudo nesse mundo moderno, em que a gente faz um propósito, mas a impureza está na mão, através de um celular, ou está na rua, através de uma moda imodesta, através de uma conversa, do próprio ambiente erotizado. E aí cada defeito, quando se vê um culto ao homem, um culto ao dinheiro e ao poder, e em nós está isso lá dentro como um germe que foi colocado por causa do pecado original. Como é difícil lutar contra isso. Então nós temos que tomar as nossas providências, e aí vem a necessidade da penitência, da oração, da mortificação. Nós vamos fazer. E temos que fazer. Temos que nos mortificar. Isso nos causa sofrimento. É também uma cruz para nós. Mas São João da Cruz, explicando isso, ele nos diz o seguinte, que nós precisamos primeiro ter um sofrimento ativo. Esse de que eu falei, eu escolho fazer uma penitência, escolho fazer uma mortificação, escolho fazer um sacrifício. Ser ativo para combater os meus defeitos. Mas só isso não basta, diz São João da Cruz, é preciso que Deus haja na alma. Então Deus manda o sofrimento, ou permite que ele aconteça. Então é o chamado sofrimento passivo, e é necessário. E Deus, nosso Senhor, quanto mais Ele ama aquela alma e quer elevar aquela alma à perfeição, mais Ele permite que venham esses sofrimentos. Não os que eu procurei como penitência, mas os que vêm sem eu querer, ou sem eu procurar. E aí cada um vai ver a sua história e vai ver quantas oportunidades teve de se santificar diante desses sofrimentos passivos que Deus mandou. Era só dizer um sim, era só não ficar reclamando, era só oferecer naquele momento, naqueles momentos. É um sofrimento passivo de que fala São João da Cruz. E quando nós rejeitamos, Deus então tira. E nossa alma muitas vezes vai viver na mediocridade espiritual até o fim da vida por culpa nossa, porque Deus deu a oportunidade e nós rejeitamos. E quantas almas medíocres nós temos hoje na igreja,
de pessoas que se contentam com a mediocridade espiritual e não tomam resolução clara e não aceitam ou acolhem os sofrimentos que vêm, as cruzes que vêm para a nossa santificação. Aproveitemos essa semana, que se chama Semana Santa, para tratarmos do principal, não só da nossa salvação, mas da nossa santificação. E peçamos a Nossa Senhora que não sejamos medíocres diante de Deus, nosso Senhor, buscando dar mais para Ele, porque Ele quer a nossa vida, a renúncia do nosso próprio eu para que Ele possa ficar em nós e nos santificar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.